Olá, boa noite. A gente vai hoje fazer a nossa live em comemoração ao Setembro Amarelo. A gente vai fazer uma live de meditação com a Letícia. Ela já está na área, já vou chamar ela para entrar aqui com a gente. Né? Só antes de chamar ela, eu queria só ressaltar uma coisa. Falar sobre saúde mental é uma coisa que se faz necessária, é super importante, né, de um ponto de vista geral. A gente, durante muito tempo, viveu um momento de achar que era frescura, que era uma grande bobagem, e a gente tem visto cada vez mais as pessoas se perderem nas doenças mentais e se alienarem nesse mundo doente e achar que está tudo bem. E não está tudo bem, né? Saber que tem um espaço de fala e um local de escuta é importante, né, para a gente acolher e trazer as pessoas para um processo de cura, tá? Eu vou chamar a Letícia para a gente conversar. Letícia, boa noite. Junte-se a nós, querida, por favor. A Letícia, eu já vou dando uma apresentação nela. Tudo bem, Letícia? Como que você está, querida? Tudo bem, Gustavo? Antes de mais nada, obrigado por você ter topado esse convite, viu, cara? Tô muito feliz de ter você aqui. Obrigadão. Eu vou. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Quando você fez esse convite, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto realmente que é uma coisa, né, como eu mencionei anteriormente, a gente deveria estar tratando há muito tempo disso. E as consequências de não estar tratando há muito tempo disso é o que a gente vê hoje, né? Uma Sim, alienação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando isso e trazendo luz, trazendo sabedoria a esse assunto. Obrigada pelo convite. gratidão. Gente, quem não conhece a Letícia ainda, a Letícia, ela é biomédica e também tem um olhar super integrativo da saúde. Ela é professora e instrutora de yoga e meditação e principalmente ela está focada na parte de técnicas de relaxamento como o Yoga Nidra, tá? E, pô, Letícia, se você quiser falar um pouco, se apresentar, né, também, falar alguma coisa aí que você acha relevante sobre você, fica à vontade. Certo. Então, como o Gustavo falou, de profissão, eu sou biomédica. Como uma das habilitações do biomédico, são as práticas integrativas e complementares. Então, eu tenho essa habilitação das práticas integrativas e complementares. E dentre essa gama de opções, né, que nós temos dentro das práticas integrativas e complementares, o meu foco é no yoga e na meditação. E por que o Yoga Nidra, né? Eu acho que a gente tem muito pouca experiência em relação a o que é o Yoga Nidra. A gente acha que é uma vertente do yoga, mas eu senti a necessidade, enquanto eu estava fazendo as práticas de yoga, de trazer o Yoga Nidra, porque o Yoga Nidra ele é uma prática um pouquinho diferente do yoga, voltado a técnicas de relaxamento profundo. Porque quando a gente vai fazer o yoga e a meditação, a gente está com o corpo, a nossa rotina nos deixa muito agitado. Então é muito difícil da gente entrar em estados meditativos, em estados, né, fazer ali a nossa prática de yoga. E fazer um yoga nidra antes, entrar num estado de relaxamento antes de fazer a técnica de yoga, de fato, a técnica de meditação, ajuda muito a não desestimular nesse caminho da meditação, que na nossa cultura, né, no Ocidente, é um pouquinho difícil, né, da gente conseguir manter o foco. Então, o Yoga Nidra, que é uma das técnicas que eu sou especializada, ele traz essa questão do relaxamento. Só para quem não conhecia a questão do Yoga Nidra. Ô, Letícia, meditação é uma coisa assim, né? Eu, além da formação de ortopedista, eu também trago essa parte integrativa para o tratamento dos pacientes. E meditação, eu faço questão de trazer, porque foi uma coisa, assim, do ponto de vista pessoal, que revolucionou minha vida. Eu comecei a meditar tem mais ou menos uns 5 anos,
Eu estava passando um momento bem desafiador na minha vida pessoal e foi uma ferramenta que surgiu assim intuitivamente. Eu falei, eu vou começar. E fui desenvolvendo outras escolas, outras técnicas. E hoje é uma coisa que assim eu trago assim como obrigação para os meus pacientes, independente da patologia que eles querem melhorar, eu costumo trazer isso. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro, do o que não é meditação. Fala aí para a gente o que não é, e depois eu quero que você também complemente com o que é meditação. Traz essa visão para a gente. Certo. Vocês estão me ouvindo, Tá né? ótimo o Porque o meu áudio, pelo menos som, para mim tá muito bom. tá bom. É porque meu fonezinho aqui parou de funcionar. Certo. Eu acho que é muito importante abordar o ponto do que não é meditação, para depois a gente entrar no que é meditação de fato. Primeiro ponto que eu acho crucial é falar que meditação não é pensar em nada, né? Meditação não é parar o pensamento. A gente tem essa ideia de que eu preciso parar numa técnica de meditação, eu preciso parar o pensamento, mas não é isso. A gente só tem 2 momentos que a gente para o pensamento, em alguns estágios do sono e quando a gente morre. Então, a gente, numa técnica de meditação, numa prática de meditação, a gente não vai parar o pensamento. Então, meditação não é pensar em nada e não é parar o pensamento. Tá? Um outro ponto, meditar não é ficar com a mente vazia. A gente tem muito essa ideia de que meditar é esvaziar a mente. Meditar não é isso. Tá? E até eu vou contar uma situação engraçada, já que a gente está aqui para tentar quebrar, né, alguns tabus em relação à meditação, que uma vez a gente estava numa reunião de família e alguns familiares são mais religiosos, e uma pessoa me perguntou, o que você anda fazendo da vida? Tal. Eu falei, tenho focado mais em técnicas meditativas, tenho abordado mais as técnicas meditativas, tanto na minha vida, elas são muito boas, tal. E eu vi que a pessoa ficou meio assim, tal, mas não falou nada, deixou eu continuar e terminou. E daí, depois o meu marido veio e falou assim, então, sabe o que é? Você tem que tomar cuidado com o que você fala, né, do que é meditação, que é meditação, tal, porque para algumas pessoas, principalmente para as pessoas ali, para a específica pessoa, meditação é ficar com a mente vazia. E mente vazia, É a casa do a diabo. gente já sabe, é a casa do diabo. E eu falei assim, caramba, então realmente, talvez eu tenha que mudar a abordagem que eu vou chegar e falar Poxa, que eu super estou fazendo. importante esse entendimento também, né? De entender que o Sim, nosso interlocutor, às vezes, não está recebendo essa mensagem de uma forma clara, né? Então, exatamente. Por isso que eu acho bem importante a gente abordar o que não é boa. meditação, né? Então, meditação não é uma mente vazia, né? Não é uma distração. Meditação é um estado modificado de consciência aonde a nossa atenção está sustentada e a nossa lógica está relaxada. Pô, Tá? perfeito. O que significa isso? Então, o que significa isso? Então, você vai me falar assim, então entendi, Letícia. Quando eu estou no centro cirúrgico, lá operando o paciente, eu estou focada, eu estou com a atenção sustentada ali, então eu estou meditando? Não, não porque você está com a atenção sustentada sim, ali naquele momento, você está presente naquele momento, mas o seu processo Tá lógico bem ativado. está sustentado também. Exatamente. Os dois estão sustentados. Na meditação, a sua atenção está sustentada e fixada em algo. Então, você não está distraído, mas a sua lógica, o seu processo lógico, aquele que faz você julgar, aquele que faz você caracterizar, classificar as coisas, está relaxado. Tá? E isso tem muito relacionado a uma neurobiologia aí toda envolvida. Mas
meditação é isso. Então, meditação não é parar o pensamento, meditação não é pensar em nada, meditação não é pensar num quadro branco, num quadro preto, não é uma distração e, principalmente, não é mente vazia. Meditação é uma modificação no estado de consciência, onde a nossa atenção vai estar sustentada. Ô, Letícia, eu gosto. Com uma lógica relaxada. Entendi. Eu gosto muito da visão do Osho, eu já tive a oportunidade de ler algumas coisas dele, e no início, quando eu comecei a ter o primeiro contato, eu até torci um pouco o nariz, eu falei, meu, o Osho é meio doidão, né? Mas conforme eu fui desenvolvendo a leitura, ele começou a fazer sentido, e no final eu fiquei fã dele. E ele tem uma questão em relação às meditações e tudo mais, mas ele tem um ponto específico que ele fala da meditação que eu queria até discutir contigo e ver qual que é a tua opinião. O Osho, ele fala sobre a gente atingir um estado meditativo contínuo. E assim, trazendo para o que você falou, até parece que não faz muito sentido a visão do Osho, né? Desse estado meditativo contínuo, onde você tem um estado de presença constante, onde as coisas não te afetam tanto. Então, nem para o que a gente considera, o que nosso julgamento de ser bom ou ruim para a gente. É, como que fica isso, assim? Porque ele fala assim, ó, o objetivo, né, é que você atinja esse estado meditativo em tudo que você está fazendo, ao atravessar a rua, é, você tomar um banho, você estar com os outros, ou no seu dia a dia. Existe essa visão mesmo? Você concorda com isso? Me fala aí um pouquinho. Eu, Me oi? fala um pouco disso aí. Eu concordo e eu acho que eu entendi quando ele diz é, utilize o estado meditativo em outras áreas, né? Faça ele transpassar os limites do seu tapetinho ali de yoga ou da sua almofadinha. Quando nós temos a prática da meditação, nós adquirimos algumas habilidades, né? Que até perguntaram, mas quais são os benefícios, né? Então, a gente consegue, com a prática da meditação, com a prática da quietude, com a atenção sustentada, nós conseguimos gerar, modificar alguns padrões mentais, nós conseguimos ter um desenvolvimento melhor das nossas emoções. E eu acho que esse desenvolvimento das nossas emoções, esse gerenciamento das nossas emoções que a gente adquire com a prática, é o que a gente vai transpor para fora ali da nossa almofadinha de meditação, do nosso tapetinho de yoga. O meu professor, né, o meu instrutor que me deu a aula, que me formou nas técnicas complementares, ele falou assim, o yoga não começa na hora que a nossa aula começa. O yoga, ele começa de fato na hora que aqui termina e você vai para o mundo lá Pô, fora que e legal. você vai atuar no mundo lá fora. Então, eu acho que é mais ou menos essa a visão do Osho. Então, transpassa o que você aprendeu com a meditação, o que a meditação te trouxe, os benefícios da meditação, transpassa para o mundo lá fora. Sabe? Seja esse canal de comunicação, seja esse canal de informações, né? Dos benefícios das práticas. Seja o exemplo, né? Porque eu acho que a gente consegue mais atingir as outras Sim, pessoas, não com o que a gente fala, mas com os com nossos exemplos. certeza. Porque eu estou falando aqui, mas se eu não for o que eu estou falando aqui, é em vão, né? Como diz a Lucelena Galvão, uma grande Nossa, eu sou filósofa fã que dela, a você professora, conhece também, né? nossa, fã. Honrai as verdades com a prática. Perfeito. Então, eu acho que é isso que entra alinhado com o que hoje fala, né? Uhum. Honrai as verdades, tudo que você vive, tudo que você fala, honrai com as práticas. E fora isso, transpassa isso para o mundo. Ô, Lê, sabe o que eu queria também? Aproveitando, né, a gente tá. O motivo da gente estar aqui junto batendo esse papo é porque mês de setembro, amarelo, é um mês de conscientização a favor de prevenção do suicídio, né?
E aí eu tomei essa decisão de tirar essa semana para a gente conversar sobre saúde mental. E aí eu queria puxar essa nossa conversa agora da meditação para a gente falar, né, como que a meditação pode contribuir para prevenir ou até para a gente falar de tratamento de sintomas de depressão ou da depressão em si. Fala um pouco disso para a gente. Certo. Eu vou entrar um pouquinho aqui, porque está muito relacionado com a neurobiologia, tá? Para a gente entender, né, como funciona a meditação, vai funcionar para atuar ali no processo de depressão, numa possível cura e numa prevenção. A gente tem que entender como que funciona essa circuitaria que está aqui um pouquinho, tá? Eu não vou me aprofundar, mas assim, tornar algo que seja palpável para a gente entendível, tá? Então, nós temos no nosso cérebro um circuito que a neurociência chama de The Full Mode Network, tá? É um circuito composto, formado por algumas estruturas do nosso cérebro que ficam toda hora se comunicando entre si, tá? O The Full Mode Network, ou essa rede de modo padrão, né, traduzindo, uma rede de modo padrão, ela é responsável, uma das funções dela é a sede do nosso ego. Então, quem é o Gustavo? Pai de quem? Marido de quem? Filho de quem? Qual é a profissão do Gustavo? Toda essa memória autobiográfica, quem é responsável por ela, pela memória autobiográfica, é essa Default Mode Network, que é essa circuitaria que existe no nosso cérebro que fica se comunicando, tá? Além da memória autobiográfica, essa circuitaria, ela é responsável por alimentar os nossos pensamentos, né? Então, é ela que a memória pega e joga, lança uma determinada memória, uma determinada lembrança, e quem alimenta essa memória, essa lembrança, é a Default Mode Network, tá? Que é essa circuitaria que a gente tem. Quando ela lança uma memória boa, uma pessoa que você gostou muito, aí você começa a pensar, fala, pô, chega no final, pô, que saudade dessa pessoa. Né? Quando lança uma situação, quando a memória lança uma lembrança boa, né, de uma viagem, pô, que legal esse lugar, nossa, que vontade de ir para lá. Mas isso também acontece quando ela lança lembranças que não são boas, né? E aí essas lembranças que não são boas ficam girando nessa maquinaria que é a nossa Default Mode Network. Se a gente tem algum psicólogo e psiquiatra aqui, vai poder falar para a gente qual é um dos principais sintomas que caracteriza a depressão. É a ruminação. A ruminação de pensamentos, a ruminação de sentimentos, esse é um dos principais sintomas que caracteriza a depressão. Interessante, desculpa te interromper só um minutinho, quero só fazer um adendo aqui, Vontade. uma observação, porque é muito interessante isso daí, porque na visão ayurvédica do assunto, né, da depressão, essa é a mesma, assim, a mesma base fisiopatológica, né? Porque o que acontece? O Ayurveda entende que todo o processo emocional e mental ele está linkado, ele acontece no mesmo lugar, mas que existe uma linearidade do pensamento. E quando você começa esse processo circular, onde fica essa reentrância do mesmo pensamento de uma forma negativa, que ficou bem claro nessa ruminação mental aí, isso caracteriza, né, é uma das coisas que caracteriza o quadro clínico de depressão na visão do Ayurveda. Achei assim, fantástico entender também que na parte da neurociência moderna é semelhante, é bem interessante isso. É muito semelhante. Você vê que as ciências elas se casam, né? Quando é uma coisa consolidada, você vê que diferentes religiões falam a mesma coisa, diferentes filosofias falam a mesma coisa, quando é uma verdade.
Elas acabam tendo um ponto de Sim, convergência sempre. Mas aí, voltando e falando um pouquinho de onde a meditação vai atuar nisso, a meditação ela está diretamente ligada com essa circuitaria cerebral. Quando a gente entra num estado de meditação, o que a gente tem que entender é que essa rede, essa circuitaria, ela está muito ativa quando nós estamos distraídos. E os estudos científicos têm demonstrado que pessoas com depressão têm essa circuitaria a todo vapor, têm essa entendi. circuitaria muito ativa, tá? Quando você entra num processo meditativo, você diminui a atividade, isso são estudos científicos, tá? É comprovado por estudos científicos, por exames de imagem, que essa circuitaria perde a força. Por quê? Porque a sua atenção está sustentada em algo. E essa circuitaria automaticamente perde a força. Por isso que é muito importante a definição do que é meditação. É a atenção sustentada. Então, não é uma distração, não é a mente vazia, é a atenção sustentada. E aí, quando eu sustento a minha atenção em algo ali no processo meditativo, essa circuitaria cerebral, ela perde a força, que é a circuitaria da ruminação, e você vai diminuindo isso. Então, nesse ponto, é exatamente nesse ponto onde a meditação age. Claro que não tem só isso, né? Age aqui também no córtex pré-frontal, acalmando a nossa amígdala, que é a responsável pelo medo, né? Pela ameaça, por reconhecer ameaças. Mas também o principal ponto é na The Full Mood Network, interrompendo esse processo. Pô, incrível, fantástico. Eu assim, nunca tinha tido, né, e essa visão da meditação através desse espectro neuromoderno, eu tinha entendido já outras questões, porque a gente estuda muito, quando eu fui estudar essas questões da meditação, eu fui muito olhando para o lado da neuroplasticidade e da neurogênese, né, e me fez entender melhor. E quando você falou da ruminação mental, encaixou perfeito. Outra coisa que eu queria que você falasse um E pouco. que você falou da neurogênese, né? Então, tem estudos têm demonstrados também que a gente começa a ter uma formação de neurônios, nos novos caminhos neuronais ali formados, né? Então, às vezes você tá naquela prática meditativa e de repente, né, você não vai sentir isso, tal, mas você às vezes começa a perceber que você entendeu uma determinada situação, uma coisa que não fazia sentido para você, que você estava se remoendo por aquilo, de repente você entendeu. Às vezes um novo caminho neural foi ali formado, né, nesse processo de neurogênese, de estimulação neuronal, né? Tem uma coisa que é interessante, eu vou só dar uma vazada pela tangente aqui, só para falar um negócio. Tem algumas pessoas aqui que talvez não tenham entendido. Quando a gente fala de neurogênese, a gente está falando de formação da criação de novos neurônios. Esse conceito por si só ele é revolucionário. Na época que eu fiz faculdade, eu estou com praticamente 15 anos de formado em medicina. Na época que eu estudei, isso não era uma coisa que se falava na faculdade. A gente tinha o conceito de que a gente nascia com um determinado número de neurônios e que a gente só seria capaz de morrer com menos, que a gente não ia conseguir aumentar. Que o tecido neurológico ele é um tecido que você nascia com ele. Estamos voltando. Minha conexão caiu aqui, gente. Vamos retomar da onde a gente parou. E voltou. Desculpa aí, galera. Minha conexão ficou um pouco ruim. Deixa a Letícia entrar. Aí, Lê, valeu. Já vou te convidar de novo. Pronto, estamos voltando. Eu vou, eu vou retomar de onde eu tinha parado. Quem perdeu, desculpa, gente, eu tô em viagem, minha conexão não tá das melhores, mas vai dar certo. Fé em Deus. Vamos lá. Eu estava falando da neurogênese, né? Que na época que eu fiz faculdade, 15 anos atrás, a gente não falava, eu não escutei esse termo durante os 6 anos de faculdade, eu não escutava neurogênese. A gente tinha um conceito de que o sistema nervoso, depois de formado, ele não aumentava o número de células, e hoje a gente tem algumas comprovações científicas disso, né?
Então, isso é muito interessante, a gente ter essa capacidade de aumentar a nossa capacidade neurológica através de um aumento de massa de tecido celular. Isso é fantástico. E quando a gente fala de neuroplasticidade, é o aumento de conexões e de vias, né, que cada neurônio se conecta mais com a sua vizinhança. Então, tudo isso, a gente já comprovou que o processo meditativo aprimora isso, né? Então, ele gera neurogênese, gera uma neuroplasticidade. E tem uma ganhadora do Prêmio Nobel, que é Elizabeth Blackburn. Ela escreveu um livro, não vou lembrar exatamente o nome agora do livro, mas ela comprovou que o processo meditativo, a partir de um certo ponto, em torno de 20 minutos para mais, ele inibe uma enzima que se chama telomerase. E a telomerase, ela é responsável por encurtar os telômeros, que são as perninhas do nosso DNA. E isso daí diminui o envelhecimento celular, ou seja, a meditação também se mostra eficaz no processo regenerativo celular do nosso corpo como um todo, não só do tecido neurológico. Então esse é mais um dos benefícios, né? Além da gente advogar essa questão da saúde mental, da saúde do corpo como um todo, ela traz um benefício gigantesco para a gente no geral. Olê, continuando Com certeza. no nosso assunto de saúde mental, eu queria que você desse o mesmo enfoque que você deu para a depressão, para a ansiedade, porque a ansiedade é o transtorno de fobia social mais prevalente. E, segundo dados da OMS, tanto a nível mundial como principalmente o Brasil, a gente tem uma alta prevalência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da ansiedade em relação, quer dizer, a questão da meditação em relação à prevenção e até tratamento de ansiedade. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, né? Porque principalmente jovens, né, que a gente costumava ver mais esses transtornos de ansiedade, né? Transtornos de ansiedade que eu falo são as crises de ansiedade e os desdobramentos dessas crises de ansiedade mais agravadas, né, que são as síndromes do pânico, e como que a meditação atua nisso, né? Porque tem afetado, inclusive, pessoas jovens, né? Têm se deparado com esse problema. Levando também para um lado da neurociência, da neurobiologia, eles estão muito relacionadas, tá? Então, nós temos no nosso cérebro, nós temos uma estrutura, duas, na verdade, né? Que são as amígdalas, né? É legal falar um pouquinho da nomenclatura que já aconteceu. Falar assim, ah, mas e quem retirou a amígdala? Vai ter isso. Mudou um pouquinho as nomenclaturas, tá? O que a Uhum. gente tem aqui na garganta são tonsilas, e aí essa estrutura cerebral é a amígdala, tá? Essa amígdala, ela é responsável por detectar situações de ameaça, tá? E também situações relacionadas ao nosso medo, tá? É uma estrutura importante. Se eu estou atravessando a rua, o sinal está aberto, eu não vi que o sinal está aberto, está vindo um carro, a minha amígdala é quem vai me alertar, falar assim, Letícia, corre, corre, senão você vai ser atropelada. Ela é uma estrutura necessária, tá? E foi muito necessária no nosso processo evolutivo aí, quando a gente vivia na floresta, para fugir, né, dos leões e tigres, ela foi muito necessária. Só que quando a gente traz, né, para a nossa sociedade, a sociedade mudou, mas a nossa biologia ainda não mudou, né? A gente Então, os continua no nossos... fuga e luta, né? É isso aí, exatamente. Ela é quem vai acionar, né, de uma maneira assim, pulando, né, o eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, mas ela é uma das estruturas que vai acionar o nosso sistema simpático e o parasimpático, né? Que é nada mais é do que como se fosse o acelerador e o freio do carro. O sistema simpático é o acelerador, aquele que vai me preparar para a fuga, tá? Então vai dilatar a minha pupila, vai fazer o coração disparar,
vai fazer a vasoconstrição e vai mandar eu correr, né? Vai aumentar ali a frequência cardíaca e vai fazer eu correr. Já o parasimpático, ele é o contrário, ele é o freio do carro. Então, é ele que vai baixar a frequência cardíaca, baixar aquelas palpitações. E quem teve aí uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, tá reconhecendo esses sintomas. Né? O coração dispara, a pupila dilata, a boca seca e você acha que você está tendo um infarto. Tá? Nada mais é do que a sua amígdala detectando uma ameaça, e na verdade não é uma ameaça, é quando nós enchemos a nossa amígdala, né, de preocupações, de tensão, de euforias, a nossa amígdala ela fica tensa e ela manda sinais errôneos para o resto do corpo, tá? Ativando, então, desregulando aí o equilíbrio entre sistema simpático e parasimpático, tá? Então, ela vai receber essas informações e vai disparar o sistema simpático. Beleza. Onde que a meditação entra? A nossa amígdala, ela está diretamente conectada ao nosso córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que fica mais nessa parte anterior, né? Essa parte frontal. Ela é quem vai dizer para a nossa amígdala, olha, isso realmente é uma situação de perigo ou isso não é uma situação de perigo. Tá? A meditação vai atuar no córtex pré-frontal. Vai fazer, tem sim a questão da neurogênese, mas também vai acalmar, né? O nosso córtex pré-frontal vai identificar as situações, vai perceber as situações, vai falar assim, calma, amígdala, vai pegar a amígdala no colo e vai falar, calma, amígdala, não é isso, olha, você não precisa se preocupar com isso, você não precisa ficar tensa por isso, relaxa aí, relaxa, não manda comando para o resto do corpo para lutar ou fugir. Fica calmo, deixa aí, mantenha o sistema parasimpático aí ativo, não tem por que se preocupar. Quando a gente entra num estágio meditativo, a gente ativa, tem uma função aumentada, né, uma maior atividade na região pré-frontal, que é quem vai pegar a amígdala no colo e vai acalmar ela, e tem uma atividade diminuída naquela rede que eu falei anteriormente, que é a The Full Mode Network. Então, são esses os benefícios que a meditação traz nessas duas doenças, né? Tanto na depressão quanto nos transtornos de ansiedade, muito ligado ao sistema simpático e parasimpático. Principalmente, quando nós vamos entrar em meditação, nós focamos aonde? A nossa atenção, lembra que a nossa atenção fica sustentada, mas a nossa atenção fica sustentada aonde? Na nossa respiração. A nossa respiração, se você está numa crise de ansiedade, a respiração é quem vai desativar o acelerador e vai ativar o freio. Então, você pode utilizar desse mecanismo, que é a sua respiração, para fazer esse equilíbrio. Diminuir o sistema simpático e ativar o sistema parasimpático, que é quem vai dar essa parada. É um remédio. É exatamente como a Elaine falou, é um remédio. A gente vê, né, uma das evidências científicas do porquê a meditação tem um benefício fisiológico para o corpo, está muito relacionado a isso, principalmente no que diz respeito à secreção do cortisol, né? Essa dinâmica da fuga e luta, de disparos de alertas bioquímicos no corpo, ele estimula muito o disparo do cortisol em excesso, que atualmente algumas pessoas até costumaram chamar o cortisol de o hormônio do estresse, que ele está relacionado a essas consequências. O que acontece é que estados sustentados de altas concentrações de cortisol, eles realmente geram um estado de estresse porque eles aumentam pressão arterial, entre outras coisas. E aí justifica, né, do porquê a meditação também baixar os níveis de cortisol e também ser uma das coisas que abaixa a pressão arterial e o quadro de estresse como um todo, né? Ele desativa um pouco esses gatilhos aí para deixar a pessoa num nível melhor. Olê, sabe o que eu queria que você falasse um pouco ou desse umas dicas aí para quem quer começar a meditar? Qual que é a sugestão? Porque
é uma das coisas que, assim, quando a gente fala em meditação, mas isso não é para mim, eu não sei nem por onde começar. Então, assim, qual que é a sugestão para quem está pensando em começar a meditar? Qual que seria a sua dica aí? Eu acho que a principal dica, levando em consideração o estilo de vida que a gente tem hoje, um estilo de vida corrido, uma não tendência à concentração, né? Uma não familiaridade com a quietude. A gente sempre está muito agitado, a gente sempre está muito eufórico. Sentar ali, ficar em lótus, meditar, pode trazer uma frustração, né? Porque às vezes você vai tentar, não vai conseguir, vai tentar, não vai conseguir, vai Falar, tentar, não isso vai não é para conseguir, mim, uma hora né? você Isso não é desiste. para mim. Aí a pessoa É. desiste. Eu acho que o principal ponto é aprender primeiramente a relaxar. Aprenda primeiramente a relaxar. Técnicas de Yoga Nidra. A primeira vez você vai ficar lá deitado no chão, normalmente o Yoga Nidra se faz deitado mesmo com os olhos fechados, você vai acalmando. Primeira, segunda, terceira vez você vai iniciar e vai dormir. Significa que e se dormir tá tudo bem, você está aprendendo a relaxar, tá? Na quinta, sexta vez, você já vai conseguir entrar num estado de relaxamento sem dormir. Então, você já vai se familiarizar com a quietude. Esse é o primeiro ponto, se familiarizar com a quietude. Relaxar. Depois que você fez o Yoga Nidra, está conseguindo relaxar, você faz as práticas de meditação. Acho que o principal segredo é esse, fazer as práticas de meditação, de Yoga Nidra, né? As técnicas Legal. de relaxamento para quem está começando, né? E daí depois entrar num caminho de meditação. A meditação guiada é Eu ia ótima, te perguntar disso tá? agora, eu ia pedir para você falar um pouco disso pra gente. A meditação guiada é ótima, né? Ela ajuda a manter, a não deixar a sua mente ficar muito vaga, né? Ela vai te dando umas instruções. Só que é que nem eu tenho o guru, né, que me instruiu no caminho da meditação, ele me falou uma coisa assim, muito importante, né? E que eu sempre procuro passar isso para as pessoas, para a gente prestar atenção como que a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo a nossa meditação, porque meditação é transferir um estado de consciência. Então, quando um instrutor de meditação está aplicando ali, está falando, né, como que você tem que falar, como você tem que pensar, ele está transferindo um estado de consciência. Então, é importante que você pense, né, como que você vai fazer essa meditação guiada. É importante que a forma com que você está fazendo, né? Porque quando a gente vai iniciar uma instrução da meditação, a gente fala, volta sua mente do passado e da memória. O que a mente faz? Eu não estou no passado na memória. Você acha que ela vai ficar no presente? Não. Ela vai para o futuro. Aí o instrutor vai falar, volta sua mente do futuro e da antecipação. Aí aí a mente vai falar assim, e agora? Aí o instrutor vai falar, ocupa o espaço que está o seu corpo nesse momento. Então ele vai guiando, porque a sua mente ela vai ficar perdida. Então ele vai te guiando para dentro. Por isso que é muito importante, né? Muito legal fazer com as práticas de meditação guiada, mas sempre procurar ver como que você vai fazer essas práticas de meditação. Porque até na Índia, né, a gente vê que a meditação é essa transferência de um estado de consciência, né? Eu transfiro para você um estado de consciência. Eu não falo o que você tem que fazer, eu transfiro esse meu estado para você. E aí a gente faz uma troca de consciências, compartilha essas consciências. Lê, e tem alguma sugestão para a gente começar a introduzir essa prática para criança? Você tem alguma sugestão de por onde a gente ir? Porque né, criança normalmente a gente entra com um processo mais lúdico, e aí eu queria saber disso. Eu tenho filho, a gente de vez em quando traz essas coisas para ele, e eu também recebi um pouco esse tipo de pergunta hoje, para a gente trazer essa sugestão de como trabalhar isso com as crianças.
sim, dá para trabalhar com as crianças e é muito legal trabalhar cedo, porque, né, como a gente vê a estimulação, né, os neurônios estão ali a todo vapor, então é bem legal trabalhar com criança, é bem importante trabalhar com criança para eles também já irem criando o hábito, né? Só que os tempos, né, para trabalhar com a criança, os tempos são diferentes. Então a gente consegue ficar sentado aí, né, Sim, os mais 20 minutinhos, já os mais treinados, 10 minutinhos, 20 minutinhos. Uma criança, os tempos são diferentes, a forma com que você vai guiar é diferente, a criança é mais lúdica. Então, é engraçado quando você faz com criança e você trabalha essa parte do lúdico deles, e daí a gente trabalha de uma forma diferente, né? Trabalha mais no contexto de imaginação, né? Até o Yoga Nidra também tem um pouquinho de imaginação. Aí a gente fala, imagina o seu cachorrinho, aí você vê que eles estão sentadinhos e eles dão até uma risadinha, imagina o seu que gatinho. gostoso. Então eles trazem isso, então eles ficam ali quietinhos, mas eles ficam pensando em coisas, mas eles estão quietinhos. E eles vão sentindo essas emoções. Então o cachorrinho, o gatinho, os tempos são diferentes e a forma de trabalhar é diferente. Mas uma coisa assim que eu sempre falo, o melhor, o melhor é o exemplo. Tá. Então, se você está fazendo, seu filho está vendo. Seu esposo está fazendo, seu filho está vendo. E uma hora ele vai falar. E se ele vê mudanças em você, né? Pô, nossa, meu pai depois que começou a fazer esse negócio aí, tá legal, tá diferente, né? Pô, vou ver o que que é isso. A curiosidade, o despertar a curiosidade da criança é uma ferramenta que você pode utilizar para meditação. Nossa, fantástico. Letícia, eu só tenho a te agradecer. Muito, muito obrigado. Foi assim, super rico. E como a gente estava conversando, eu espero que a gente repita, né, de uma Com forma até mais certeza. aprofundada e vamos puxar a sardinha para o lado que a gente gosta também das práticas orientais, das questões da Índia. A gente vai, com certeza, não vai faltar oportunidade para a gente Com certeza. trazer esse papo de novo para cá. Se você quiser pontuar mais alguma coisa, fica à vontade, o espaço é teu. A gente já está caminhando aí para o finalzinho da nossa live. Certo. Eu agradeço o convite, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que são informações que a gente não encontra em qualquer lugar, sabe? E a gente deveria, né, ter mais facilidade a essas informações. Eu acho que são coisas muito importantes. Eu até conheço pessoas que falaram assim: nossa, quando começa a vir um pensamento na minha mente, daí eu já lembro que você falou daquele negócio do The Full Mode Network, e daí eu já falo assim: para, mente. Para, sistema, para, circuitaria, para que eu tô te entendendo. E a mente não me trola mais. Então, assim, é uma coisa muito importante, né? A gente ter o controle da nossa mente, né? Como diz o Caibalion, né? O primeiro princípio, o É mentalismo, o mentalismo, é universo é mental. mental. O universo é mental, como diz o Dhammapada, a mente, ela é precursora de todos os estados. Então, veja como a mente é importante. E se a gente não controlar ela, ela vai controlar a gente. E ela vai fazer o que ela quiser. A mente, ela pode ser uma grande aliada, mas ela pode te puxar para o fundo do poço. Então, saber controlar, saber o que acontece, nos ajuda a ter um maior controle e transformar, já que o universo é mental, já que tem esse princípio, né, do mentalismo, pelas leis herméticas, pô, vamos tentar mudar, né? Trazer essa luz, esse conhecimento é muito importante. E deveria ser falado mais Sim. vezes, né? Obrigado pelo convite, eu acho que foi uma ótima oportunidade. E estamos aí. Quando quiser, estamos aí. Nossa, gratidão. Você espera que vai ter mais, com certeza. Gente, muito obrigado a todos vocês, viu? Eu vou deixar essa live salva até o final dessa semana. E depois eu subo ela no canal do YouTube para vocês curtirem mais e quem quiser ver, rever, tá bom? Letícia, gratidão, querida. Muito obrigado, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Boa Sintam-se noite. abraçados. Tchau, tchau.